Feliz Pentecostes, meu irmão. Que Deus te abençoe. Aleluia. Peço que você abra sua Bíblia nesta noite no livro de João, capítulo 14, versículo 23. Amém? A palavra de Deus diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Agora vá para o versículo 12. Em verdade, verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito com E maiúsculo da verdade, está falando aqui do Espírito Santo, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros. Ainda um pouco, e o mundo não verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. Quem crê na palavra de Deus, diga amém. Aleluia. Queridos, eu falei isso muito no encontro com Deus, né? Que muitos sobem no púlpito e têm a mania de dizer assim: irmãos, servir a Deus é difícil. Queridos, servir a Deus é impossível para o homem natural. O homem natural, o homem sem Deus, o homem que ainda não aceitou a Jesus Cristo como Salvador, o homem que não tem o Espírito Santo morando dentro dele, não consegue fazer a vontade de Deus. Não consegue. E é isso que Jesus está falando aqui. Que Ele está falando: olha, vocês vão vencer, porque eu estou convosco. Eu tenho andado com vocês. Mas agora eu vou subir, eu vou me ausentar, vou para junto do Pai, estarei lá intercedendo por vós. Mas vocês não ficarão órfãos,
Vocês não vão conseguir vencer sozinhos. Vocês jamais vencerão sozinhos. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito da fidelidade, o Espírito da santidade, o Espírito que gera em nós poder para fazermos a vontade de Deus. Então, quem não tem o Espírito Santo não consegue vencer as tentações do maligno. Quem não tem o Espírito Santo continua filho do primeiro Adão. Porque hoje tem tanta gente que eu creio que a palavra que eu mais ouço nessa cadeira aqui, quando alguém senta do meu lado, é: apóstolo, eu não sei por que eu caio nisso, eu não sei por que eu sou tentado pela imoralidade, eu quero fazer a vontade de Deus, mas quando eu vejo eu nunca consigo. Eu amo a minha esposa, mas quando eu vejo já estou vendo site pornográfico, já estou fazendo tudo errado, porque você não está com o Espírito Santo morando em você. Não está. O Espírito da verdade. O Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade, porque quem está com o Espírito Santo sabe quem é. Paulo falou assim, desventurado homem que sou, quem pode me livrar do laço dessa morte? Porque o querer fazer o bem está em mim, eu sei o que é certo, mas não realizar. Então eu vejo que é uma guerra dentro de mim. E quando eu vejo o mal que eu não quero fazer, é aquilo que eu acabo praticando. E o bem, que eu sei que é o correto, que é o que Deus espera de mim, é o que eu não faço. É o que eu não faço. Desventurado homem que sou. Quem me livrará do laço dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Só que, irmãos, hoje, o Senhor Jesus, Ele está junto do Pai. Ele não está mais fisicamente operando aqui na terra. E Ele mesmo falou que Ele está lá em cima intercedendo por nós junto ao Pai. E Ele é o nome que nós temos que clamar. Ele falou em João capítulo 15, né? Ele disse: tudo aquilo que você pedir ao Pai em meu nome, isso acontecerá. Mas aqui Jesus está falando o seguinte: eu não vou mais estar aqui, eu vou subir, eu vou interceder, mas só tem um agora que pode habitar em você e que pode fazer com que o Pai te ouça, para que eu possa te proteger e te defender junto ao Pai. É o Espírito Santo, é o Consolador. Então, quando foi que começou o ministério dos discípulos? Quando desceu o Espírito Santo. Antes disso, não. Antes disso, Pedro não conseguia ganhar uma alma para Jesus. Os discípulos não conseguiam expulsar um demônio, eles eram envergonhados pelos demônios. E eles perguntaram para Jesus: Senhor, por que a gente foi envergonhado? Por que a gente não consegue vencer? E a palavra de Jesus falou: porque essa casta, essa situação, você só vence com jejum e oração. Porque hoje, muitos crentes estão na igreja, não bebem, não fumam, estão na igreja,
até dizimam, ofertam, mas não consegue vencer o pecado. Vive fugindo do diabo, tem medo de Satanás. Por quê? Porque muitos crentes estão sendo envergonhados, seu lar está sendo destruído, toda semana é só briga e confusão, porque não está com a presença do Espírito Santo, porque não há oração, não há jejum e não há meditação na palavra de Deus. Não há. Queridos, eu já enfrentei muitas lutas na minha vida, de todos os sentidos, de saúde, familiar, financeira. Enfrento. E lutas grandes, terríveis. Mas nunca deixei de fazer uma coisa, nunca deixei de orar. Nunca negociei a minha fé. Nunca. Pode ser quem for, eu nunca vou negociar a minha fé. Hoje, o que mais está faltando na vida da igreja são pessoas cheias do Espírito Santo. Porque Jesus venceu, porque Ele era Deus, Ele era Filho de Deus. A Bíblia diz que Ele se desvaziou da sua forma de Deus. Se desvaziou. E veio aqui como homem. Só que muita gente se esquece de completar essa frase. Homem cheio do Espírito Santo. Qual é a diferença de Jesus para muitos de nós? Que nós não estamos cheios do Espírito Santo. Nós queremos vencer a maioria das vezes com a nossa força, com a nossa sabedoria humana, sem buscar a Deus, sem tempo de oração, sem meditação na palavra. E por isso estamos levando uma vida derrotada dentro da igreja, muitas vezes. Por isso, muitas vezes, vemos os nossos lares sucumbir. Vemos nossas esposas comendo da árvore do bem e do mal, sendo enganada pela serpente, e não fazemos nada porque a maioria de nós está neutralizado, sem moral. Porque dentro está uma voz dizendo: quem és tu? Tu é pior que ela. Tu é pior que ela. Porque quando o homem não é acusado, ele se levanta e mantém-se firme na sua posição. Como Deus é, esse é o caráter de Deus. Jesus morreu numa cruz. Ele sofreu toda sorte de xingamento, de dor, de agressão física e emocional. Mas ele não se prostrou, ele continuou firme naquilo que ele sabia que era o correto, na presença do Pai. Ele foi abandonado por quase todos os que o acompanhavam. Irmãos, muita gente não entende isso. Você já notou isso? João morreu na ilha de Pátimos.
Ele morreu exilado, sem ninguém. Mas ele escreveu, ali naquela ilha, um dos livros mais fortes da Bíblia. Paulo morreu sendo abandonado por todos os seus discípulos. Ele disse: todos me abandonaram, mando Marcos para tomar conta do meu ministério, porque eu não vou sair daqui. A palavra de Deus não fala da morte de Pedro, mas isso está descrito no livro histórico de São Macabeus, que foi encontrado na caverna de Qumran, numa biblioteca de um escritor, Venceslau, em que conta a história que Pedro, ele foi preso, ficou só, e disseram: agora nós vamos te crucificar igual o teu mestre. A primeira vez ele negou Jesus, na segunda ele era um homem cheio do Espírito Santo. E ele disse assim: eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Eu não estou à altura dele. Eu quero ser crucificado então de cabeça para baixo, porque eu quero ficar na direção dos pés dele. Imagine a dor que é uma crucificação normal, que a pessoa fica todo o tempo se esticando, porque ela está pregada e ela tem que se esforçar para respirar e até morrer. Agora imagine o que Pedro passou, de cabeça para baixo, numa cruz, até morrer. O sangue deve ter estourado a cabeça dele. Por que isso? Porque vai chegar um momento que você vai ser testada na sua fé. E você vai ter que provar que Deus está acima de tudo na sua vida. Que Deus está acima de tudo na sua vida. Acima de cônjuge, acima de filhos, acima de amigos, acima de família. Sempre vai ter um momento que você vai ser testado. Deus estava me pedindo para me acrescentar nessa mensagem algo que eu não entendia. Conversei com a apóstola Samira até no início da semana, mas eu ainda não tinha tido a compreensão, né? Que esta passagem que está aqui em Mateus, capítulo 24, e quando Jesus está falando da perseguição, da grande tribulação, que muitos se escandalizariam, muitos largariam sua igreja, muitos brigariam, denunciariam até pai denunciando filho, filho denunciando pai, e o amor pelo se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriariam. E depois ele fala assim: mas será pregada a palavra de Deus, do reino de Deus por toda parte, e então virá o fim. E a gente sempre para aí, mas a palavra continua, e Jesus começa a falar da sua vinda. E ele fala: assim como um relâmpago
que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. Mas aí ele fala uma coisa que parece que não tem contexto aqui, né? Versículo 28. Depois que ele está falando da sua vinda, ele fala assim: pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Olha que coisa. E eu fiquei orando a Deus. Fiquei orando. Eu disse, o que isso tem a ver com o Espírito Santo, com Pentecostes? Por que isso está escrito logo depois da passagem que Jesus está alertando sobre a vinda dele? Jesus está falando das grávidas aquele dia. Se você estiver no campo, não venha para a cidade, fuja. Você que estiver na cidade, fuja para o campo. E de repente ele diz, aonde estiver o cadáver, ali estará também os abutres. Eu pesquisei isso, né? E o significado dessa palavra no grego quer dizer pitoma. Essa palavra que foi traduzida para nós como cadáver, quer dizer pitoma, que quer dizer coisa morta, né? E no grego isso quer dizer pessoas caídas. E ali diz, então essa palavra quer dizer, aonde estiver pessoas caídas, fracas na fé, ali estará os abutres. Aí eu comecei a entender, porque, irmãos, eu tinha muito pesadelo antes de ter Jesus. Acordava várias vezes à noite, parece que eu estava caindo. E quando eu tive a minha conversão, eu pedi para Deus, disse, Senhor, que eu não me lembre de sonho nenhum, eu não quero me lembrar. Eu só quero me lembrar de sonho quando é o Senhor que está falando comigo. E pode ver, como eu falei, está aqui o seu Bacelar, a gente estava no carro, e eu disse para ele, pode ligar, que Deus falou comigo, a dona Basília vai tirar o ferro hoje. Mas quando, pastor, isso tem que internar, tem que fazer isso, ligue. E quando ele foi apertar no zap lá da Luciana, ele viu a foto da dona Basília já sem ferro. Quando eu sonho, não dá. E de anteontem para ontem, Deus me deu um sonho que me esclareceu essa mensagem. Eu vi uma pessoa muito conhecida no nosso ministério, subindo no púlpito com um bebê morto, e dizendo, Deus levou esta criança, porque ela era a minha idolatria. E quando ela falava isso, muitos abutres voavam. E Deus começou a me dar, eu acordei com aquilo, e Deus começou a me dar o entendimento, né? O entendimento de algumas coisas. Então, eu vi que o abutre é uma ave de rapina da família da águia. Só que ele não é águia. A águia só caça animais frescos, vivos. O abutre é uma árvore necrófaga. O que isso quer dizer? Ele só se alimenta de carniça,
de podridão, ele só se alimenta de coisa morta. E aí, então, eu anotei aqui uma anotação em um dicionário que diz assim: seria correto dizer que o abutre simboliza pessoas que se alimentam da fraqueza das outras pessoas. O que é uma pessoa que se alegra com a queda de um pastor? Um abutre. Uma pessoa que se alegra com a queda de um irmão? Um abutre. Uma pessoa que você está na sua casa e essa pessoa está dizendo: deixa o teu marido. É um abutre. Porque ela está agindo contrário ao que a palavra de Deus diz. Hoje, quantas pessoas estão na igreja lutando pelo fim de casamentos? São abutres. Não tem mais a presença do Espírito Santo na sua vida. Pessoas que, você coitadinha, você está passando por isso, vem aqui para casa, larga essa igreja, larga isso aqui. Abutres. Abutres. Pessoas que não estarão do seu lado para construir, quando o seu lar precisar de restauração, você precisar de restauração, elas só vão estar do seu lado para destruir, para apartar. Elas vivem de carniça. E aqui diz assim, na anotação deste pastor: abutres são aqueles que se alimentam das pessoas que estão mal espiritualmente na igreja. Geralmente são pessoas que não têm nenhum tipo de fruto, nunca ganharam ninguém no mundo para Jesus, mas já tiraram multidão de pessoas de igrejas e as afastam de Deus e as rebelam contra as suas autoridades. Nós vemos hoje a ação dos abutres. São aquelas mesmas pessoas que se alegram pela queda de um irmão, que se alegram pela queda de um pastor, que se alegram com a queda de uma pessoa por causa da sua queda, muitos também se afastarão do reino de Deus. O abutre é aquele que fica feliz pela desgraça alheia, que se alimenta daqueles que estão rebeldes, que estão confusos, que estão questionando algo de suas autoridades. O abutre surge quando ele vê a debilidade, as pessoas se afastando do centro da vontade de Deus. Aí, você abre em Atos, capítulo, o que Jesus fez quando ele ressuscitou? Jesus vinha falando que ia morrer, ia ressuscitar, e o que acontece? Os discípulos nunca acreditaram nisso, nunca prestaram atenção. Quando Jesus morreu, eles jamais acreditaram que Jesus ia ressuscitar, então cada um foi para o seu canto. Pedro com a sua turma voltou para pescar, ou seja, ninguém ficou em Jerusalém.
Ninguém ficou no centro da vontade de Deus. Como hoje. Quantas pessoas, quando entraram na igreja, eram alegres, louvavam a Deus, isso aqui estava cheio de nego dançando, hoje não faz mais isso. Estão indo para Emaús, vive insatisfeito com a sua vida espiritual, insatisfeito com seu Deus, e atraindo abutres para si. Pode ver, toda pessoa insatisfeita, toda pessoa questionadora é cercada de abutres. Ela atrai, porque ela está com cheiro de carniça. Oh, eu sei que você está fraco. Oh, eu sei que você precisa disso. Eu sei que você é coitadinho, coitadinha. Vem cá, eu vou te ajudar, eu vou te proteger. Abutres. A Bíblia diz que o bom pastor entra pela porta da ovelha. Ele não entra pulando muro, cerca ou escondido. Ele vai pela porta da ovelha. E ele confronta a ovelha. E a ovelha ouve a sua voz e conhece a sua voz e obedece à voz do seu pastor. E quando isso acontece, ela volta para o centro da vontade de Deus. Queridos, tem muita gente aqui que está com seu ministério enterrado, sua vida enterrada, que está sem ação do Espírito Santo na sua vida, porque hoje você vive dando ouvidos para abutres. Para abutres. Para pessoas que só sabem questionar, falar mal. Tem crentes que estão no seu trabalho e só se envolvem com pessoas que são contrárias ao seu patrão. São os primeiros a estar envolvidos em greves e nessas coisas. Enquanto a Bíblia diz, trabalha para Jesus. Trabalha para Jesus. Toda autoridade tem que ser respeitada. E toda pessoa que não reconhece autoridade e não respeita é abutre. E vive de carniça. Por isso que Jesus falou, pelos seus frutos os conhecereis. Coisa má não pode dar coisa boa. E é por isso que você não vê abutre ganhando alma no mundo, como diz o pastor aqui, que eu nem sei o nome. Eu anotei isso de um corte. Você não vê um abutre participando de boas ações, indo evangelizar, entrando numa casa de uma pessoa mundana e falando de Jesus e ajudando. Não, sabe o que o abutre faz? Mesmo ele dizendo que tem Jesus, ele entra lá para dizer, separa do teu marido. Aí se tua mulher não tem, separa, deixa. Queridos, aonde isso aqui está escrito na Bíblia? Aonde isso aqui está escrito na Bíblia? Aonde? Qual é o versículo que nos autoriza como pastores, como servo de Deus, aconselhar alguém a se separar da outra pessoa? Qual é o versículo? Nenhum. A Bíblia diz que é o título do jantar de casais, né, que a apóstola Samira colocou, o que Deus uniu, não separe o homem. Quando você trabalha contra uma união, você está trabalhando contra Deus e você se torna adversário de Deus.
Vou repetir de novo. Quando você trabalha contra uma união, você trabalha contra Deus e você se torna adversário de Deus. O nosso papel é pró-família. Nós somos restauradores de vereda. Restauradores de veredas. A Bíblia diz que nossos filhos serão restauradores de veredas também, que edificarão as cidades em ruínas. Esse é um dos sinais do homem e da mulher cheio do Espírito Santo. Mas quem separa, quem luta pelo fim, é abutre. Tem uma pessoa trabalhando contra a tua família, contra você e seus filhos. Essa pessoa é um abutre. Cuidado. Saia de perto dessa pessoa. Ela é abutre. Ela vai destruir o teu lar. Ainda vai ficar com o teu marido, com a tua mulher. Eu já vi muito isso nesses meus 30 anos e poucos anos de ministério. Já vi muito. Esse é o abutre. O abutre, ele não prega restauração, ele prega divisão e separação. Desarmonia, rebelião, desunidade. E hoje eu entendo por quê. Porque logo depois, aqui nesse trecho, fala do Espírito Santo, do Espírito que é o Consolador. E o Espírito Santo é o contrário do abutre. É o contrário. É o Espírito da unidade. É o espírito do respeito, é o espírito da honra, é o espírito que une um casal e que ninguém deve separar. Isso é tão sério que a palavra de Deus diz que se alguma irmã ou irmão é casado com uma pessoa incrédula, mas essa pessoa não proíbe você de servir a Deus, não deixe o seu marido, não deixe a sua esposa. Isso é coisa do Espírito Santo. Algo do Espírito Santo é unidade, fidelidade, mansidão, amor, domínio próprio. Longanimidade é a capacidade de ter paciência e esperar. Ter paciência e esperar. Eu vejo pessoas aqui que, se não tivessem feito isso, hoje seu esposo não estaria aqui na casa de Deus. Está ali atrás o irmão Edson, pessoa que eu amo de paixão. Mas ele não estaria aqui se a irmã Néia não tivesse perseverado durante anos e anos e anos na casa do Senhor. Está aqui a irmã Socorro. Seu Jairo não estaria com Jesus se ela não tivesse perseverado anos e anos e anos. É isso que o Espírito Santo faz.
Então hoje está se tornando comum na igreja falar de separação. Está se tornando comum na igreja falar de abandono. Queridos, o que foi que Jesus fez quando ele ressuscitou? Hein? O que foi que ele fez? Ele pregou para multidões? Ele entrou em lugares públicos e disse: olha, eu ressuscitei, viu? Na sinagoga. Eu não disse que eu ia ressuscitar, olha as minhas marcas aqui. As multidões, não. Ele foi atrás dos seus. Ele foi atrás da restauração, porque ele estava cheio do Espírito. Ele foi atrás dos filhos dele, que estavam fora do centro da vontade de Deus. Foi lá na Galileia e disse: ei, Pedro estava nuzão, a Bíblia diz, pescando no barco com Tiago, João e os que acompanharam ele. Ei, tem peixe aí? Não pescamos nada. E o João olhou e disse: Pedro, é ele. Que ele, rapaz, morreu. Que ele, é ele. Joga para o outro lado a rede. Lá veio multidão de peixe. Pedro disse: é ele. A Bíblia diz que Pedro botou-lhe a sunguinha debaixo, né? E no ar, veio nadando, que ele era assim. Totalmente emocional. Jesus disse: venha que já tem peixe assado aqui com pão. Eles chegaram, Jesus botou a mesa, e eles olhando, nenhum tinha coragem de dizer ao Senhor que ele estava com outra aparência. Mas de repente, Jesus partiu o pão. Quando Jesus partiu o pão, coisa do Espírito Santo, coisa de quem tem Deus, abutre não parte pão. Abutre só quer saber da casa dele, dos filhos dele, da ninhada dele. Sempre abandona os filhos espirituais, sempre abandona a obra de Deus. Como foi que os discípulos tiveram certeza que era Jesus? Quando ele partiu o pão. Só tem uma pessoa que parte pão desse jeito. Mestre, é o Senhor? Sim. Foram lá. Vão para Jerusalém. O que vocês estão fazendo aqui? O que Jesus foi fazer? Levar eles para o centro da vontade de Deus. Não é para vocês estar aqui. Eu não falei para vocês ficarem em Jerusalém. Eu não falei para vocês perseverarem. Por que vocês não estão em Jerusalém? Ainda tem o Tomé, tem um monte que não acredita. Varou-lhe a porta lá onde ele estava. Varou pela parede. Olhou para Tomé e disse: olha aqui, ó Senhor Deus meu, Rei meu. Ah, porque tu viste, tu crê? Ainda tem crente que enche a boca e diz assim: eu sou igual São Tomé, é ver para crer. Irmão, se você é São Tomé, você não está agradando o coração do Pai. Porque para o Pai é aqueles que não viram e creram. Essa é a marca da fé. É a marca que você está com o Espírito Santo. Crê nas coisas que ainda não aconteceram e nos fatos que ainda vão acontecer. Ter certeza que aquele que começou uma obra na sua vida, ele há de completar. Amém? Aí, depois daquela
coisa toda. Jesus chamou ele e disse: cara, tu me amas, caboclo? Apacenta meus cordeiros. Deus não quer saber de outra coisa, irmão. Deus perguntou 3 vezes: tu me ama? Apacenta meus cordeiros. Tu me ama? Cuida da minha obra. Abutre não cuida de obra. Abutre tira as pessoas da presença de Deus. Abutre não tem fruto. Não tem fruto. Aí Jesus sai dali, galera já foi para Jerusalém. Pedro e a galera. Caminho, vai para Emaús. Fica lá no meio dos outros que estavam indo para Emaús, fora do centro da vontade de Deus. Como tem muitos aqui que estão perdendo toda a bênção de Deus, perdendo a família, perdendo tudo, porque estão fora do centro da vontade de Deus, estão negociando com o diabo, com abutres. Eu vi um bocado aqui no início do ano. Todo mundo, não, esse ano vai ser o ano do Senhor, vai ser o ano que eu vou buscar o Senhor. Cadê? Cadê o reino? Cadê a alma? Cadê a prioridade para Deus? Eu não subi aqui para falar isso, mas os meus frutos estão aí, falando por mim. Pelos seus frutos os conhecereis. Fruto de abutre é coisa morta, é podridão. Fruto do homem cheio do Espírito Santo, da mulher cheia do Espírito Santo, é vida, é restauração, é vida. É vida. Foi lá para Emaús. E aí, o que é que vocês estão falando? Tu não ouviu falar de Jesus o Nazareno? A gente pensava que ele era o Filho de Deus. Depois ele se revelou. Ai, Senhor! E depois que todos os seus discípulos estavam unidos no centro, aí ele vai lá e se despede. E aí, qual foram as últimas palavras de Jesus? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Versículo 4, últimos momentos de Jesus aqui na terra. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse, ele de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, dentro em poucos dias. Daqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, é necessário tempo de restaurais o reino de Israel? Respondeu-lhe: a vós não compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua própria autoridade. É isso, o abutre gosta de ficar discutindo tempos e épocas. Quando Jesus vai voltar?
já está perto, já volta de Jesus, perde a salvação, não perde. Isso que é conversa de abutre. Jesus disse, isso não interessa para vocês. Isso é só do Pai. Isso não interessa para vocês. Mas, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo ele dito essas coisas, foi levado para cima. O que foi as últimas palavras de Jesus? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para você ser minha testemunha, ser evangelista, pregar a palavra. E se você fizer isso, você cumpre o que o Pai te mandou fazer nessa terra. Subiu. É só na minha Bíblia que está escrito isso ou está na sua aí? Está na sua Bíblia aí? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha. Sabe o que isso quer dizer? O Espírito Santo, o maior dom do Espírito Santo não é falar em línguas. Muito pelo contrário, o Senhor Jesus falou que esse é o menor dos dons. É um dom de edificação própria. A maior evidência do Espírito Santo não é o dom de visão. A maior evidência que o Espírito Santo está em você é que você tem amor pelas almas. Você para de ser abutre e pensar só em você, na sua casa, na sua família, nos seus filhos, e você começa a amar as pessoas. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. E depois subiu, foi para cima. Para cima. Subiu. Qual é a maior ordem que Jesus deixou para nós? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Ide. Ide. Essa é a comissão, é a submissão de todo o crente. O diabo é tão sujo, né, que hoje, na maioria dos crentes, na cabeça dos crentes, essa palavra submissão está deturpada. O homem pensa que uma mulher submissa é aquela mulher que não tem direito de pensar ou de opinar. E a mulher pensa que ser submissa é ser sangue de barata, é estar escravizado, porque não entende. Queridos, numa aeronave tem o piloto e o copiloto. Aquele Dínio dos Mamonas Assassinas morreu por quê? Porque ele achou que o copiloto era insignificante. Ele tinha dinheiro, tirou o copiloto do lugar dele e foi sentar no lugar do copiloto. Resultado, se chocou no primeiro monte e morreram todos. Por quê? Porque ao piloto é dada a missão de chegar de Belém ao Rio de Janeiro. Mas quem fica no controle da bússola, da direção, da altitude, da latitude, dando para o piloto se ele tem que subir, descer, se vai ter ali a tempestade, a velocidade do avião, é o copiloto que faz isso. O que é submissão? É missão abaixo da missão principal.
é o copiloto. É por isso que todo lar que o marido não diz para a mulher quanto ganha, ela não sabe das contas que o marido tem que pagar, ela não sabe das dificuldades que ele passa, e depois ainda fica bicudo. Ela não vai ter compaixão de você, porque ela não sabe. Então ela não pode ser a copiloto desse lar, porque quando ela sabe, ela, menino, paga essa luz aí. Tu pensa que está fácil a vida? Tu não sabe o que o teu pai está passando. Copiloto. Quando ela não sabe, o moleque deixa a luz tudo acesa, ela não está nem aí. Porque ela não sabe a dificuldade que o marido está passando. Porque ela não sabe de onde vem nada, nem quanto ele ganha, nem a dívida que o marido tem. A esposa é a copiloto do lar. É aquela pessoa que o marido vai trazer a missão, ela vai pegar a bússola e vai dizer, esse menino vai contribuir com isso, esse aqui com isso, bora. Vai lá fazer isso, outro ali, outro aqui. Desliga essa luz. Ah, mamãe, frango, dá graças a Deus que é frango de novo. É o que tem para comer. É essas galinhas que estão aqui no quintal. Dá glória a Deus. Porque tu não sabe a situação que teu pai está enfrentando. É isso. Mas por que isso não acontece na maioria dos lares? Porque os homens nem falam com as mulheres sobre isso. Elas não sabem. E por isso não entendem o seu papel. Não entendem o seu papel. Simples. Um dia o papai chegou com a minha mãe, a gente morava no Lago Azul, uma casa de 7 suítes. E a mamãe ali, poxa, eu quero trocar esses guarda-roupa embutido, vai ser só isso. Você tira no cartão. E o papai nunca falava nada. Esse dia ele sentou todo mundo e disse, Margarete, sente aqui, minha filha. Minha filha, eu comprei essa casa, eu estou pagando tanto, só os juros da dívida que eu tenho é maior que o meu salário. Aí ela entendeu. Quem era o culpado? Era ele. Porque ele não tinha explicado para ela. Ela não sabia. Aí ela entendeu. No outro dia, olha a fileira de carro. O papai chegou com a gente da escola, o que é isso aí? Esse bando de carro. Era a mamãe fazendo marmita para os barão, para os cônsul, para os barbalhos que moravam lá, para todo mundo. Todo mundo ia comprar a comida dela, que era muito boa. Começou a tomar conta do restaurante do clube. Então a mamãe começou a faturar mais de 20 mil por mês. Ela chegou com o papai e disse, pague só essa dívida, deixa o resto da despesa da casa, pagamento de escola de criança, compra tudo comigo. Entendeu como é? Copiloto. Papai, o Espírito Santo é o espírito de decência e ordem. Quando a pessoa está com o Espírito Santo, ela não quer ser o macho da casa. Ela deixa o marido seguir a missão que Deus está dando para ele.
Quando o homem, ele está cheio do Espírito Santo, ele deixa a mulher fazer a função dela. Queridos, eu sou muito bom em arrumar confusão. Eu vou numa obra, eu entro num terreno, eu saio desbravando, eu sei negociar. Estava lá no polimento do carro, o Denis me falou, pastor, já tentei tudo. O cara disse que não deixa por menos de R$750. É? Tá bom, quem vai lá sou eu. Fui lá, disse, poxa, não vai fazer, 750 eu não te dou. Mas quanto você me dá? 500. Ele disse, o senhor é forte. Me dê 600. O Denis disse que não deixava nada e já passou para 600. Me dê 600, eu digo, não, nem eu nem tu, 550. Aperta a mão? Precisa cuspir? Apertou, o senhor é forte. Apertou a mão, está lá o carro todo polido, como eu queria, R$550. R$200 a menos. Isso eu sei fazer. É difícil o nego me ganhar numa negociação, é meu lado judeu. Agora, papelada, olha, ela sabe mais dos meus dados do que eu. Eu não sei o meu RG, ela sabe. Sabe todas as senhas da minha conta. Sabe tudo. Por quê? Você sabia, o papai vai fazer 3 anos de falecido. Fez já, 3 anos, vai fazer 4. Até hoje a mamãe não conseguiu desbloquear as contas dele. Está na justiça ainda. Se ela dependesse disso, ela estava passando fome. Só está recebendo a pensão do Banco Central porque a pessoa que está lá no banco, que é o banqueiro, que fica lá dentro do banco, era amigão do papai, conhece a nossa família, e disse, dona Margarete, eu não vou deixar a senhora ficar na mão, e liberou para ela a pensão dela. Que senão estava presa ainda. Então, eu vou morrer e vou deixar minha esposa amíngua com meus filhos? Não. Entendeu? Tudo tem um objetivo. Deus, ele é bom. Só que o que acontece? Às vezes a mulher quer se meter em coisa que não é da alçada dela. E aí o lar nunca prospera. Fica cobrando do marido uma coisa que é dele. E deixa a desejar a parte dela. Então, irmãos, o Espírito Santo é ordem, é decência e ordem. Ele é ordenado, ele não trabalha na bagunça, ele não trabalha naquilo que diz respeito à palavra, que não está dentro da palavra, ele só vai trabalhar dentro da palavra. Dentro da palavra. Por isso que a palavra do crente deve ser, se ensina ou não. Eu quero falar com você, esposo, pare de ter 3 palavras. É por isso que a serpente está vencendo muito lá cristão. Tem uma palavra e viva naquela palavra. É isso e acabou. Depois que você toma uma decisão, não modifique sua decisão.
que isso você está passando para os seus filhos. Meu pai é fraco, é sem caráter. Para sua mulher, meu marido é fraco. Isso traz fraqueza para o lar e o moleque começa a gaguejar. É um monte de filho fraco. O pai é o sacerdote do lar. Você é o representante de Deus aqui na terra. Você tem que ter uma palavra e ser firme. E a mulher é representante do Espírito Santo, porque só a mulher pode gerar uma vida. E o Espírito Santo é aquele que gera em nós poder. Tudo embaixo da terra tem o seu ordenamento. Parte de filhos. Tarefa dos filhos. E a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e tenha longa vida sobre a terra. Quem não honra pai e mãe morre cedo. Filho que não honra pai e mãe vai morrer cedo. Vai ter uma vida desgraçada. Vai ter. Não vai ter autoridade para nada também. Então hoje, irmãos, né? Talvez você está aqui e você está escolhendo mal as suas amizades. Você diz: lá vem aquele crente enjoado que me convida para a igreja. Essa pessoa é boa para você, te ama. E você pensa que o seu amigo é aquela pessoa que está dizendo: deixa o teu marido, deixa o teu lar, tu é canoa. Esse é o abutre. Ele quer destruir você e ainda vai achar graça de você amanhã. E olha aí, olha o irmão, olha a irmã. Eu, para ser crente como isso, palavras de abutre. Mas Jesus falou para os seus discípulos: ide e fazei discípulos. E vocês vão receber o Espírito Santo. E aqui no livro de Atos, capítulo 2, você pode ir lendo em casa. Pedro se reúne com a igreja. E aqui cita o nome, capítulo 2 de Atos, cita o nome de todos os discípulos que restaram. E as mulheres, e diz que havia cerca de 121 pessoas. Aqui está o número da igreja. A igreja, quando começou, a igreja de Jesus, tinham 121 almas. E eles se uniram. E uma pessoa que andou desde o início, eu vejo às vezes muitos líderes favorecendo quem não quer nada. Bora dar fulano não quer nada, já está um tempão na igreja, não quer nada. Favoreça quem está na luta desde o início. Entrou no lugar de Judas Iscariotes, outro Judas, entrou no lugar do Judas. Os 12 foram recompostos como Jesus queria. Mas o Espírito Santo desceu, sacode aí 3 pessoas e pergunta isso para ela. O Espírito Santo desceu? Diga não. Diga não. Passaram dias orando, vários dias orando e adorando a Deus, 24 horas de adoração. Lelele.
Cadê? O Espírito Santo desceu, pergunta aí. O Espírito Santo desceu. Aí começaram a pregar a palavra. Começaram a pregar a palavra. Olha, vulca de nego lá. Pessoas de várias partes. Quando começaram a pregar a palavra, aí o estrondo veio. Um barulho como de um trovão. Brum! E aí começaram a falar em várias línguas. Da Panfilha, grego. E cada um dos discípulos falaram uma língua para traduzir a mensagem de Pedro para todos os povos que estavam ali representados. E aqueles homens olhavam para a cara do outro e disseram: é muito doido isso. Esses caras são galileu. Como é que eles estão falando na nossa língua natal? Como é que eles estão falando grego, panfilho? Como é que eles estão falando persa? Aí o abutre chega. A Bíblia diz aqui que o abutre zombavam e diziam: estão porre, estão cheios do vinho, encheram a cara de vinho. Abutre. Aí Pedro tomou a palavra e disse: o que está acontecendo é o que foi falado por Joel, que nos últimos dias o Espírito Santo desceria em toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visão, que hoje tem um monte de jovens sem visão, só oba-oba, qualquer trabalhinho serve para mim. O jovem de Deus não tem que se conformar com qualquer coisa. Os jovens terão visão e sonharão vossos velhos. Uma igreja que os velhos da igreja não têm sonho, essa igreja está fora do propósito de Deus. Irmão, quem para de sonhar morre. Para Deus, os velhos que têm Deus sonham, são sonhadores, continuam sonhando, e sonharão vossos velhos, e até sobre os meus servos e minhas servas, derramarei do meu espírito aqueles dias e profetizarão. Sacode aí 3 e diz: esse eu te digo. Quando ouvem essa palavra, quem é ignorante pensa que é isso. Quando Deus fala que profetizarão, é este que eu te digo. O Senhor está me falando que vai acontecer isso. Não, irmãos. Profetizarão aqui quer dizer e pregarão a minha palavra. É profetizar de pregar a palavra de Deus. É que ele está dizendo que a marca do crente é que todo filho de Deus é um pregador do Evangelho, é um profeta das boas novas. E com muitas coisas falou de Jesus, falou de sinais, contou testemunho. Por quê? O Espírito Santo desceu. E agora aquele Pedro Panema, que não ganhava ninguém para Jesus, que não conseguia pescar nenhum peixe, na primeira pregação dele, cheio do Espírito Santo, ele não falou em outras línguas, ele falou na língua dele, no hebraico. E a palavra de Deus diz que as pessoas ficaram com seu coração compungido.
Receberás o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. É o Espírito Santo que gera arrependimento nas almas. Quando você é uma pessoa que prega e as pessoas não ouvem você, não tem, é porque você está precisando se encher do Espírito. É essa oração que a gente vai fazer aqui no final. Nós fomos chamados para ganhar almas, para dar fruto. A maior evidência do Espírito Santo é uma vida frutífera. Não hoje, fui com a apóstola Samira lá levar a Lívia, agora é nova motoqueira da família. Né? Passou lá. E o senhorzinho da autoescola que estava lá caiu de ficar do meu lado. Ele chorava e lagrimava e ria. Ele não veio hoje. Ele me deu desdobre hoje. Mas ele vem. Evangelizei ele. Ele chorou, disse que queria vir para a igreja e tudo. E a Lívia fazendo o teste dela lá. Esse é o nosso papel, irmãos. Amar as almas, ganhar almas. Esse é o nosso papel. Pelos seus frutos os conhecereis. Esse é o que você está precisando para o teu lar entrar em ordem, para os teus filhos estarem na presença de Deus, voltar ao centro da vontade de Deus, voltar ao entendimento do nosso chamado, e o nosso chamado é para dar fruto. E naquele dia foram salvos, que eles disseram para Pedro assim: e é nós, o que a gente tem que fazer para ser como vocês, para seguir Jesus? Confessa Jesus como Senhor e Salvador e te batiza. E a Bíblia diz que naquele dia, quase 3.000 pessoas, sem microfone, sem caixa amplificada, sem Uber, nem ônibus, nem carro, nem bicicleta. Quase 3.000 pessoas aceitaram Jesus. O que é que tinha? O Espírito Santo. Cadê os abutres? Foram embora. E as almas vieram até Deus. Queridos, você que acha normal viver dizendo que está fraco, cuidado. Que as pessoas fracas atraem abutres. E aquele que tudo pode naquele que lhe fortalece, atrai o Espírito Santo de Deus. Você entrou aqui dizendo que está fraco? Tire essas palavras da sua boca e diga: eu tudo posso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a palavra do cristão, cheio do Espírito Santo. Essa é a palavra. Que coitadinho nada, coitadinho é o diabo que já está condenado ao inferno. Eu sou cidadão do céu. O melhor dessa terra é para mim. Jesus já conquistou lá na cruz do Calvário
tudo que eu preciso. Eu tomo posse pela fé, quando eu entendo quem eu sou, quando eu saio de Emaús, quando eu saio da Galileia e volto para Jerusalém, e volto para o centro da vontade de Deus, e me levanto e decido, eu estou com Cristo e não abro. Pare de ser crente picota, crente galinha da Angola, que vive, estou fraco. Você não está atraindo misericórdia de Deus, você está atraindo os abutres para você. E é por isso que o teu celular está cheio de mensagem de abutre. É por isso que os abutres estão se cercando. Os abutres perseguiram Jesus na cruz, porque ele estava no momento fragilizado, porque o pai estava se afastando dele. E os abutres diziam assim: tu não és filho de Deus, porque tu não salva a ti mesmo e salva nós também. Cadê o teu pai? Abutres, abutres. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Os abutres chegaram com Jesus quando ele estava com fome, e disseram: manda essa pedra se transformar em pão, porque está escrito. E o Senhor Jesus olhou e disse: também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Pai, disso viverá o homem. Pare de ouvir abutre. Pare, o abutre está dizendo que você não vai conseguir pagar suas dívidas. O abutre está dizendo que o teu lar não tem mais solução. O abutre está dizendo que você não vai ser curado, curada. O abutre está dizendo que você já está velho para o mercado de trabalho. O Senhor diz que você é nova criatura, que as coisas velhas se passaram e tudo está se fazendo novo na sua vida. Seja cheio do Espírito. Não aceite palavra de abutre. Não desista do teu lar. Não desista da tua casa. Porque a palavra de Deus diz que nós não somos daqueles que retrocedem para o mal. Nós não retrocedemos. E é por isso que tudo que eu falo tem os foguetinhos e é para cima. Porque o Elon Musk está criando um foguete que tem ré, diz, que eu ainda não vi. Mas até agora que eu conheço, foguete não tem ré. E nós servimos um Deus que Ele já venceu tudo na cruz por nós. E hoje temos o Consolador, que é o Espírito Santo. É aquele que nos dá poder de sermos nova criatura. E agora, já não somos nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós, através do Espírito Santo. E esse viver que agora vivemos, não é mais segundo a carne, mas é segundo aquele que nos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Tem pessoas aqui que estão com o seu ministério enterrado. Você só está atraindo abutre. Desenterre esse ministério. Desenterre esse sonho. Levante-se. Confie na palavra. Na palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que a tua palavra para o Senhor essa noite seja: Senhor, aonde é minha Jerusalém? Me tira de Emaús, me tira da Galileia,
Me leva para Jerusalém. Me leva para Jerusalém. Lembra das primeiras obras? Te lembra? Que chovia canivete, você vinha com as almas, você falava de Jesus. Você amava estar na sua célula. Agora você está ouvindo só abutre falar, só crítica. Sai fora desses abutres. Se levante. Se levante. Tire. Eu quero finalizar fazendo uma pergunta para todo mundo que está aqui. Deus se cansa? Hein, irmãos? Sim ou não? Deus se cansa? Vou perguntar de novo. Deus se cansa? Não. E por que na Bíblia, no 7º dia, diz que Deus descansou? Sacode aí, 3 irmãos e diz, por quê? Porque Deus estava dando um exemplo para nós. Para nós. Diz, olha, tu tens 6 dias, mas o 7º é meu. Tu tem que tirar um dia para mim. Tem gente que nem domingo mais vem para a igreja. Não tem tempo para Deus. A Bíblia diz, tu tens 7 dias na semana. 6 é teu, 1 é meu. Tira um dia para mim. E no 7º Deus descansou. Isso é para nós. Ele estava dizendo como nós devemos fazer. Não era para ele não se cansa. A Bíblia diz que Deus não se cansa nem se fadiga. Mas ele estava querendo deixar para nós uma lição. Toda semana, tira 6 dias para ti, mas 1 é meu. O 7º é meu. O descanso é meu. Tira um dia para mim. Tira um dia para visitar alguém. Tire um dia para pegar alguém e trazer para a igreja. Por que nós falamos mais no domingo? Porque o domingo é que a maioria está de folga. A maioria não trabalha no domingo. Muitos não entendem isso. Né? Até aí os adventistas dizendo que o dia de descanso é sábado. Sábado a maioria que está aqui trabalha. Sábado o hospital adventista não fecha. Sábado o hospital adventista continua pegando dinheiro das consultas e dos exames. O 7º dia é o dia que você folga. A palavra sábado quer dizer dia de descanso. Sabá. Não se refere a um dia do calendário. Nem existia isso. Mas como tem um dia no calendário chamado sábado, aí o dia de descanso é sábado. Que Deus falou. Não tinha nada a ver com isso. Essa palavra sabá quer dizer dia de descanso. Deus diz, trabalha 6 dias. A semana tem 7 dias, trabalha 6 e tira 1 para mim. Tira 1 para mim. Me honra. É isso. É por isso, irmão, que dia de domingo eu não vou para aniversário. Eu não faço aniversário. Eu não invento nada. Que a gente tem que estar na presença de Deus, é o dia que a nossa família está junto, na presença de Deus. Reúne.
É o dia que a gente tira para estar na igreja, fazer as coisas para Deus. Eu não pesco dia de domingo, nem quando eu tinha o meu lazer, que eu estava pescando. Podia dar muito peixe, mas nem que eu voltasse domingo de manhã, de madrugada, eu voltava e estava em casa. Que eu tivesse que voltar na segunda, amém. Mas domingo, eu tenho meu compromisso com o Senhor. Eu vejo que todo mundo que não tem esse princípio começa a perder coisas. É o dia que a gente vê os crentes tendo mais desgraça, acontecendo mais coisa ruim, que é como se perdesse a presença de Deus. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. É o que Ele diz: eu te dei 7 dias, 6 é para ti, 6 dias é para ti. Um dia é para mim. Hoje nós estamos comemorando Pentecostes. Que você possa pedir para o Espírito Santo vir na sua vida. E te dê poder, amor pelas almas, poder para testemunhar. Ame. Tua mulher está brigando em casa? Sai, pega a tua Bíblia e vai evangelizar. Teu marido está falando? Sai, pega a tua Bíblia, vai evangelizar. Vai falar de Jesus para alguém. Vai amar uma alma. O que seria de nós? Quer ver? Vou fazer uma pergunta aqui. Quantos de vocês que estão aqui hoje entraram na igreja assim, ó? Você estava passando na frente da igreja e Deus tocou no seu coração para você entrar. Você nem sabia que era. Quantas pessoas entraram nessa igreja assim? Estão aqui, levante a mão. Não tem ninguém. Quantas pessoas que estão aqui, alguém evangelizou você e trouxe você para cá? Levante a mão. Todo mundo. Pois é. E a palavra está escrita assim: assim como um dia alguém fez isso por ti, faz pelo teu próximo. Assim como Deus te amou, ama o teu irmão. Assim como um dia Deus mandou alguém atrás de você pregar a palavra porque Deus te ama, queria ver você salvo, salva. Assim você hoje tem que ser um instrumento de Deus, tem que ser um enviado, uma enviada, para ir na casa de alguém e pregar a palavra. Que Deus abençoe essa igreja. Que o Espírito Santo de Deus possa tocar no seu coração e te dar amor pelas almas. Que você não seja presa de abutre. Porque quem atrai o abutre é a carniça. E a carniça é a pessoa fraca. Você mesmo está atraindo esse espírito para você. Porque as pessoas te olham e dizem: lá vai o irmão fracote, a irmã fracota. Só vive mal, só vive ruim. Vem cá que eu vou, vem cá aqui, ei, vem comigo, vem para minha casa. Vem cá para longe da igreja, vem tomar uma. Vem cá, fracote. Vem cá, fracota. É isso que acontece. É isso que está escrito aqui, ó.
Mas o Filho de Deus é como aquela mãe que, quando seus filhos foram mortos por Davi, ela ficou ali todo o tempo da colheita, meses, de dia, expulsando os leões para não comerem a carniça dos seus filhos, que não foi permitido ser enterrados. De noite, ela espantava os abutres. Os abutres gostam mais de atacar à noite. Ela espantava os abutres. Por isso ela encontrou mercê e foi dada a ela permissão de enterrar seus meninos e de ser honrada. O Filho de Deus, a Filha de Deus é forte, é inabalável o seu Deus. Porque a Bíblia diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Que Deus abençoe a todos. Fique de pé, em nome de Jesus.